Você acredita numa possível nova ordem mundial onde só teria um governo único? Não funcionaria? Não sei. Na verdade, Nem que se fosse um rei filósofo? Se a gente chegasse ao ponto do rei filósofo, poderia funcionar, né? Como a gente já teve grandes impérios aí com seus momentos de decadência e corrupção, mas seus momentos virtuosos também, né? Como já tivemos isso na China, no Império Romano, no próprio Egito, né? E Platão está se espelhando nisso, né? Na verdade, muito do que ele escreve ali, ele se espelha em Esparta também, no seu período histórico, né? Verdade. Que ele fala lá dos guardas, né, e tal. Isso. Que no sistema de governo dele não tinha só reis filósofos, é uma sociedade perfeita, né? Ele tinha várias cada questões. Um cumpre o seu papel do que ele... Quando ele está escrevendo a República ali, né? Ele está falando assim, olha, cada um tem que cumprir o seu papel de acordo com a sua vocação, né? Esse sistema que ele coloca, assim, às vezes é criticado como um sistema de castas, né? Mas ele está falando assim, na verdade é uma questão de vocação. Se você tiver na sua vocação, você vai estar bem, né? E não nessa questão de querer o cargo mais prestigioso, porque na sociedade dele, né? Ele não está colocando cargos mais prestigiados, mas ele está colocando que, por exemplo, o guardião tem que ser o primeiro a estar disposto a se sacrificar pela cidade, né? E só pode ser guardião quem tem essa característica. Exatamente. Né? O próprio Marco Aurélio, ele foi um exemplo de rei filósofo, né? O imperador romano. E assim, é até interessante, né? Eu até recomendo para quem estiver assistindo a gente, não sei se ainda está na Netflix, a série sobre o Império Romano. Eu achei perfeito. Abordou como que se deu a construção do Império Romano até o momento da ruína. Nossa, foi uma burrice, né? Como é que eles não previram essa ruína? E assim, querendo ou não, por mais que existam pontos aí tanto favoráveis, né, e pontos discutíveis em relação ao Império Romano, uma coisa que ninguém pode negar é que, querendo ou não, eles conseguiam estipular uma certa ordem, uma certa linha de raciocínio, tanto do ponto de vista de prosperidade, como de transformação mesmo cultural. E assim, acho que muito da nossa herança cultural hoje advém do Império Romano. Você concorda? Sim, a gente faz uma leitura muitas vezes equivocada do Império Romano. Primeiro, de fazer uma leitura moderna e achar que é imperialista por ser império, né? E durante o período, assim, a época de ouro do Império Romano, as nações queriam fazer parte do Império Romano. Era um privilégio você ser um cidadão romano. Você teria acesso a um monte de direitos e condições que em nenhum outro lugar do mundo você teria. Então você ser um cidadão romano, cara, você tava bem. Né? E o que eu achei legal aí, principalmente que a série abordou muito bem, a questão do planejamento sucessório do imperador Marco Aurélio. Ele queria muito que o filho dele seguisse a mesma linha, fosse um imperador tão aclamado igual ele foi, né, tão adorado pelo povo romano, que acabou não sendo. E muitas das vezes as pessoas acham que a educação de pai e mãe ela é crucial para a pessoa ser alguém justo, uma pessoa cheia de virtudes. Só que, na verdade, nem sempre é assim, né? E a história, principalmente antiga, né, também nos mostra isso nessa questão. O filho dele simplesmente era um fanfarrão, por mais que o pai dele treinasse ele para ser o futuro imperador, ele não tinha essa questão. Ele queria apenas viver uma vida hedonista, né? Aí acabou naquela situação. Foi um dos, digamos que, odiados, né? Ele sofreu conspirações aí do Senado, Sim. do Império Romano para tentar derrubar ele. E até que, por fim, ele tentou utilizar técnicas maquiavélicas, né? Nem Sim. se falava em Maquiavel naquela época, porque não existia ele ainda. Mas aquela questão lá das arenas romanas, né? Sim. Quando ele ia duelar, ele tipo forjava para ganhar. Ele falava, não, eu sou o imperador, vocês vão ver o imperador aqui, dando a cara a tapa, para mostrar para vocês que eu sou do povo também. A princípio funcionou, mas depois o pessoal descobriu a falcatrua e foi a maior aberração, né? Eu não sei se você sabe, mas assim, Cômodo, que foi o filho, né, de Marco Aurélio, não foi a primeira opção dele. Foi, se não me engano, a terceira ou a quarta. Então ele preparou outras 2 pessoas antes, ou 3, não lembro exatamente, mas as pessoas morreram antes da hora. Tá? Então o filho, porque a sucessão no Império Romano era por discipulado. Você escolhia um discípulo, falava assim, ó, esse aqui
parece que tem as virtudes necessárias para se tornar o próprio imperador. Podia ser do núcleo familiar, podia ser o próprio filho, às vezes não. Às vezes era escolhido uma outra pessoa ali que, porque não se encontrava no seio familiar, quem tinha as características necessárias para ser imperador. E normalmente se treinavam mais de uma pessoa ao mesmo tempo e depois se escolhia quem ia ser de fato o herdeiro ali, né? E Cômodo foi, acho que a terceira ou quarta opção, e porque as outras morreram antes, porque Marco Aurélio estava em constante campanha, né, contra os germanos ali, e morreram nessas campanhas os discípulos dele. Então é interessante assim, ele tentou de todas as maneiras, mas parece ali que em algum momento estava destinado realmente que em algum momento, né, os impérios caem e fazem parte isso do ciclo histórico, né? Você falou sobre o Império Romano, que era um privilégio você ser um cidadão romano. Todo mundo queria ser um cidadão romano. Então, era um governo bom, digamos assim. Era um governo quase que excelente. Mas você não concorda que talvez tenha sido burrice eles terem feito o que fez para sucumbir do jeito que sucumbiu? Porque a forma que foi, tipo assim, sempre eles dependiam de escravos. Dominava outro território, trazia os escravos para trabalhar para eles, isso gerava alimento e tal. E eles morreram por causa da fome porque não tinha mais ninguém para dominar, tinha dominado a porra toda e não tinha mais escravos, porque eles liberavam os escravos depois de um tempo para se tornar cidadão romano. E isso que acabou sendo a ruína deles. Tipo, era um governo inteligente, que era um governo que todo mundo queria ser um cidadão ali, mas a ruína foi uma parada que não era de, tipo, alguém se tocar. Tipo assim, uma hora não vai ter mais escravo, porque nós estamos libertando todo mundo, não tem mais nenhuma nação para dominar. E aí? Na verdade, assim, a escravidão na antiguidade era muito diferente do que a gente pensa a respeito da escravidão. E Roma teve muitos ciclos. Então, teve ciclos que Roma foi mais expansionista e escravista, e outros ciclos que não. Então, por exemplo, quando começa o ciclo do Império ali, que vai vir com César, né, com Júlio César e depois com Otávio Augusto, né, vai vir uma série de reformas, porque naquela época o Senado estava muito corrupto, vai vir uma série de reformas que vai beneficiar o povo, né, e vai acabar com uma série de políticas de escravidão ali, porque essa escravidão era principalmente um escravismo a partir da guerra, né? E de territórios conquistados. Só que o que eles faziam? Dentro de um território conquistado, como foi a Gália, por exemplo, a região da França ali, né? Eles tentavam fazer amizade com o máximo de tribos possíveis e algumas se opunham. As que se opunham, depois de perdido, os soldados remanescentes ali eram escravizados, né? E viravam uma força de mão de obra, né? Então, sim, tem uma série de questionamentos morais que a gente pode fazer a respeito da visão da nossa época, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode tratar da mesma forma como foi a escravidão africana ali, que foi muito mais terrível. Só que o que derrubou o Império Romano não foi uma coisa só, foi um conjunto de fatores, né? E esse conjunto de fatores é muito relacionado com o ideológico também e a ausência de bons líderes em determinado ponto. Porque o Marco Aurélio ele é chamado de último bom imperador, de uma série de bons imperadores ali, né, que fizeram boas reformas. Ele já está numa época que ele não é expansionista mais, ele está só defendendo o território romano. Só que aí o seu filho, por exemplo, que vai governar por 10 anos, vai fazer uma série de cagadas, não vai administrar em nada bem o império, né? Isso vai gerando uma série de problemas, de revoluções. O próprio povo reconhece que não é um bom líder e aí vai querer se revoltar, né? Então, isso é um processo muito orgânico, assim, e que demora mais de um século, na verdade, né? E há um grande fator ali que se coloca também, que é a conversão de Constantino ao cristianismo, que vai mudar toda a base ideológica do Império Romano, né? Que era estoico e passa a ter uma ideologia agora cristã, que inclusive Nietzsche vai utilizar lá na obra dele para poder falar que é onde os oprimidos venceram, né? E aí passa-se a ter um ideário agora do oprimido, do fraco, e não mais do forte. Legal. Que bacana demais, cara.